Fala, galera! Beleza, galera? Irado? Massa! Estamos aí de quarentena, aula virtual, não é não? Olha aí, a logo do nosso colégio, coloquei a logo do nosso colégio hoje aí, Colégio Ideal. Fala, galera! Fala, galera! Vocês estão bem, meus alunos? Vocês estão bem, minhas alunas? Saudades de vocês, beleza? Um grande abraço aí, um abraço no coração de vocês. Saudades, mil, saudades demais. Então, vamos trocar uma ideia. Hoje é conteúdo novo. Eu vou dar uma revisada rapidão, muito rápida, no onde a gente parou. Talvez esse vídeo tenha uns minutinhos a mais por causa disso, beleza? Mas a ideia dos vídeos aí com faixa de 10, um pouquinho mais de 10 minutos. Mas vem cá comigo, vem cá, formigão. Vou deixar o nosso virtual background e vocês vão ver que eu tô de quê? Visual novo, moleque. Aí, bigodão, moral, respeito, né, galera? Então, sente só. Onde nós paramos, Formiga? A gente estava falando sobre o desenvolvimento embrionário dos animais, lembra disso? O que eu tinha que trocar ideia com vocês? Chega aí, chega aí. Ó, o que eu tinha trocado ideia com vocês? Ó, aqui, ó. Estamos falando do capítulo 30. Capítulo 30 do nosso livro, beleza? Ó, o livro aqui, o livro da Sônia e do Serjão, tá bom? Da Sônia e do Serjão aí, livro 3, tá, galera? Livro 3, capítulo 30. É aqui que nós estamos, meus queridos alunos e alunas. Formiga, eu tô acompanhando seus vídeos aí sem ser aluno, não tem problema não. Vou te conceituar tudo aqui. Então, nós estamos falando o que eu chamei de embriologia, porque a gente está entendendo o desenvolvimento embrionário, no capítulo 30. O que é isso importante? Isso é importante para a gente entender a zoologia, o desenvolvimento dos animais, que faz parte do reino animalia ou reino metazoa. Lembrando que você não esquece que esse reino metazoa se refere aos animais, porque qual é a sua meta? Zoar. Qual que é a nossa meta? Zoação. Qual que é a meta sempre? A zoeira. Então, qual que é o nosso reino metazoa? Beleza? Agora, olha só. Então, para que a gente tem que estar ligado no desenvolvimento embrionário? Porque tem uma história evolutiva e aí a gente consegue comparar o desenvolvimento embrionário dos animais. Se a gente apresenta desenvolvimento embrionário muito próximo com outro organismo, a gente é mais próximo evolutivamente. Se é um desenvolvimento embrionário muito diferente, tem uma certa distância evolutiva. Agora, essa comparação, a gente não vai falar que um organismo é mais simples, mais evoluído que outro, um organismo vivo hoje. Não. Mas a gente pode falar que, então, perceber que tem alguns desenvolvimentos embrionários que são mais simples, outros mais complexos. Tá bom? Então, isso remete àquele decorabinho clássico nosso da biologia, aqui da classificação de seres vivos, reficlofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Nós estamos no reino animalia. E isso, Formiga, vai me permitir entender o desenvolvimento embrionário, o padrão embrionário de quem? Dos filos do reino animalia? Sim. Formiga, eu tenho que saber os filos do reino animalia? Tem. Isso eu vou trabalhando com vocês até o final do ano aí do conteúdo, beleza? Agora vem aqui. Onde nós paramos? Nós paramos aqui, ó. Vem cá. Onde nossa história começou? Deixa eu começar aqui de novo. Nossa história começou quando? Quando que começou nossa história? Beleza? Quando houve o óvulo, a haploide, beleza? Foi encontrado pelo espermatozoide. Também haploide. Beleza? Quando que isso aconteceu? Na época que mamãe e papai ainda se amavam, né, não, galera? Zoeiras à parte. O que a gente entendeu aqui? Zoeiras à parte, a gente entendeu o seguinte, ó, que vai formar a primeira célula. Qual é a primeira célula, galera? Qual é a primeira célula diploide? Resultado da fecundação ou da fertilização, dois termos usados aí. Fecundação ou fertilização. Qual é o resultado? O famoso quê? Zigoto. A primeira célula. Você pensou o quê? Zigoto o quê? O que você pensou? Aquele que deve ser evitado, né, galera? Aquele que deve ser evitado. Sempre, galera. Vamos se cuidar aí. Beleza? Formiga, vem cá. O zigoto, beleza? Diploide. Formiga, e aí? Você hoje é um zigoto, leque? Você é uma célula? Não. Você é 1 trilhão de células. Isso acontece e começa a ter divisão por mitose. Beleza? Divisão por mitose. Uma célula gera duas, duas geram quatro, quatro, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 156, blá, 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 até tem 1 trilhão e tantos de células aí hoje, igual você tem, marmanjão, marmanjona. 1 trilhão de células. Sem contar os outros 2, 3 trilhões que nós temos de bactérias e arqueias. Eu estou falando do 1 trilhão de células que vem da célula inicial, do zigoto, com DNA humano, célula humana, no caso, no seu caso, ser humano. Beleza? Cada célula recebe o nome de blastômero, isso a gente já tinha colocado. E aqui vai chegar no momento em que o embrião apresenta aí
chamado de mórula. O embrião chamado de mórula é um embrião maciço, ou seja, não tem cavidade. O que é cavidade? Ó, vamos pegar uma cavidade clássica do ser humano. Temos cavidades no nosso corpo? Já falei, troquei ideia sobre isso com vocês? Já. Revisão. Essa primeira parte da aula é uma revisão rápida, beleza? Tá bom? Por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais demorado. Qualquer coisa eu coloco lá onde é que começa a aula, lá na descrição, lá no YouTube. Formiga, o que é uma cavidade? Você tem uma cavidade do seu corpo. Começa aqui na boca, atravessa aqui esôfago, estômago, intestino, tudo aqui, ó. E termina onde? Termina onde? No ânus. No ânus. Uma cavidade, o tubo digestório. Tem outra cavidade? Cavidade do coração. Átrio, ventrículo. Beleza? Tem várias cavidades no corpo. Então, essas cavidades, nesse momento, o embrião não tem cavidade alguma. Mórula. A mórula é um aglomerado maciço que tem mais ou menos aí 64 a 128 células, se eu não me engano. O principal não é ficar decorando quantas células, não. Na minha época de vestibular, a galera já nem precisava mais decorar isso, velho. Olha que eu sou coroa, hein? Eu nem precisava mais decorar isso. Das antigas, a galera tinha que saber, mas o negócio aqui é entender que nós estamos falando de desenvolvimento embrionário. Quando que começa o embrião? O embrião começa aqui, ó, a partir da primeira divisão do desenvolvimento embrionário. Essa primeira divisão do desenvolvimento embrionário marca o que nós chamamos de primeira fase do desenvolvimento embrionário. É a fase de clivagem, tudo bem? Ou a fase de segmentação. Então, o que você vai ver na clivagem de segmentação? A mórula. E você hoje é uma mórula? Tem um aglomerado maciço de células? Não, 64. Não, você tem 1 trilhão de células. Então, tem que continuar dividindo por mitose. O Yorkshire de Dredd. Beleza? Até gerar um embrião esférico. Eu acredito que já deve ter umas centenas de células aqui. Tem um vídeo lá depois que mostra isso, mas o ser humano é um pouquinho diferente. Esse embrião esférico aqui, esse embrião com formato esférico, beleza? Com formato esférico, você pode fazer um corte nele. E se você fizer um corte nesse embrião esférico aqui, olha bem, faz um corte bem aqui, tá? Nesse embrião, você vai ver que esse embrião possui uma cavidade. Uma cavidade. Então, aqui ele é maciço, na mórula não tem cavidade, mas aqui não. Aqui eu estou representando o embrião cortado, ó, ao meio. Você vai encontrar uma cavidade. Claro, tem várias células aqui, beleza? Várias. E essa cavidade recebe o nome, ó, de blastocele. Então, nós vamos chamar o embrião, nesse momento aqui, o embrião vai ser chamado de quê, galera? Blástula. É nesse momento aqui que começa o conteúdo, beleza? Até aqui você já tinha tido, antes da nossa interrupção da aula por conta da quarentena. Aqui não, aqui começa o conteúdo. A blastocele, que caracteriza o embrião no estágio de blástula, o momento de blástula, dentro da primeira fase do desenvolvimento embrionário. Formiga, curiosidades aí. No ser humano, aqui ó, mórula, 3 dias. Lembrando, a fecundação a gente já trocou ideia. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. A gente tem aqui, no aparelho sexual feminino aqui, ó. A gente já trocou ideia. Por que a tabelinha não é um bom método anticoncepcional? Ué, porque a gente tem que calcular muitas coisas, né? Tem o ovário e as tubas uterinas. Lembra desse esquema? Esse esquema já foi passado para vocês. A fecundação acontece aqui, ó, no dia D. Beleza? No dia D. Para sua irmã, para sua prima, para a pessoa que está uma mulher aí com mais de 35 para 40 anos, já está calculando o dia aí, ó, para o dia que você quiser engravidar. Você que está evitando o zigoto, você está calculando o dia D, que é o dia do quê? O dia da ovulação, no 14º dia após a constatação da vermelhidão lá. Lembra dessa história? A constatação da vermelhidão. Foi engraçado esse momento, não foi essa aula? Agora, olha só. Então, é bem aqui. O embrião vai se dividindo até chegar aqui no útero, beleza? Então, aqui no 3º dia, primeiro dia, ovo zigoto, primeiro dia. Aqui, o 3º dia, está como uma mórula, mais ou menos. E a nidação vai acontecer mais ou menos aí no 6º dia. É aqui. No ser humano, a blástula recebe o nome de blastocisto. Tá bom? E é no 6º dia que vai acontecer o quê? O que nós chamamos de nidação. O que é nidação, formiga? A implantação do embrião.
beleza? A implantação do embrião ao útero. Há um monte de cílios, um monte de movimentos que vão empurrando o embrião, beleza? Ali nas tubas uterinas. Depois tem um vídeo que mostra isso massa. Vai estar lá na descrição do link, beleza? E essa nidação é marcada na implantação. E é justamente, galera, com esse lance aqui de nidação, que nós vamos chamar a nidação de gravidez. Formiga, quando é que começa a gravidez? Ué, a gravidez começa mais ou menos aí no 6º dia. Olha só, nesse livro aqui do Moore, beleza? Embriologia básica, anidação, que eu usei aí na graduação, beleza? A anidação está aqui, ó, implantação do embrião. A implantação do embrião está aqui, ó. Primeira semana, dia 6, beleza? Começa a implantação. E tem todo um complexo aqui de entendimento, a gente não vai falar muito disso não. Tá bom? Então, olha só, a gravidez. Então, formiga, calma aí, antes de eu falar disso, vamos falar de pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método abortivo? Não. Porque o que é considerado um aborto? Um aborto é a interrupção da gravidez. Se a pílula do dia seguinte vai impedir a gravidez, sim, mas então ela não é abortiva. A pílula do dia seguinte tem a função lá, um bomba hormonal no corpo da mulher, beleza? E ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma mudança de várias maneiras. Ela vai mudar o ambiente uterino, pode atrasar a ovulação, vai dificultar o caminho dos espermatozoides que caminham pela parede do útero e das tubas uterinas até o ovário, porque vai ter uma mudança, vai induzir uma menstruação artificial, digamos assim, não sei se é a melhor maneira de falar, beleza? Então, a pílula do dia seguinte não interrompe a gravidez, ela não permite a gravidez, mas já foi formado o embrião? Já foi formado o embrião, sim. Beleza? O embrião foi formado aí a partir da primeira divisão, que acontece aí no primeiro dia, a primeira clivagem, a primeira mitose, a primeira segmentação acontece aí no período de um dia. No 3º dia temos uma blástula, até o 6º dia, 5º dia já tem uma blastocele, e o blastocistoblástolo, e onde acontece a nidação, ou melhor, a implantação. Fechou? Então, formiga, o que a gente tem que trocar uma ideia? Depois do momento que é uma blástula, a galera vai sair da fase de clivagem. Tá bom? Depois da blástula, o embrião vai sair do estágio de clivagem. Vai sair do estágio de clivagem. Onde isso está sendo falado no meu livro? Vem aqui, vamos lá no livro. Vamos lá. Onde está sendo falado no meu livro, formiga? Eu mandei, eu coloquei aí para você dar uma lida, né? Página 600, 650, alguma coisa aqui, ó. Olha aí. Onde está no livro? Ó a imagenzinha aqui, beleza? A imagenzinha aqui, ó, formando uma blástula. Fechou? A blastocele. Aqui, ó, comparando. Eu não vou falar da holoblástica total, meroblástica, parcial, não vou chegar nesse ponto, tá? Mas eu quero que você entenda isso aqui, ó, esse passo aqui. Por quê? Eu vou te passar alguns conceitos. Que é a próxima fase, que tá aqui, ó. Beleza? Formiga, por quê? Porque é o seguinte, daqui, você é uma blástula hoje? Não. Então o desenvolvimento embrionário continua. O desenvolvimento embrionário continua e vai levar o embrião para a segunda fase do desenvolvimento embrionário. A segunda fase do desenvolvimento embrionário tem o nome de gastrulação. Formiga, o que é a gastrulação? Vem cá. Vou trazer uma ideia aqui para mostrar o que é gastrulação. Ó, vamos imaginar que esse aqui é uma blástula, beleza? Essa bolota aqui, essa bola aqui é uma blástula. Fechou? Formiga, as células estão se dividindo rapidamente. Uma empurra a outra. Há movimentações de células. Beleza? Migração de células de um canto a outro. Ou seja, o embrião não fica no mesmo formato. Está tendo uma organização muito complexa. E no momento em que a blástula vai se tornar uma gástrula, acontece um movimento que parece que é uma pressão, como se fosse uma pressão externa, mas na verdade é pela movimentação de células. E essa pressão externa aqui, ó, vai levar a uma mudança de forma como se fosse um empurrão, na qual um lado da blastocele, aquela cavidade, vai encontrar em outro. Quer ver? Vou passar essa ideia aqui no papel. Olha só, vem aqui. Tirei.
Olha só, aqui no papel, beleza? O embrião está esférico, blástulo. Ele vai sofrer uma pressão pontual, tudo bem? Uma pressão pontual, vamos falar assim. E esse embrião, se você fosse olhar na blástula segmentada, vai sofrer uma pressão pontual. E ela vai o quê? Se compactar. Olha aqui minha mão aqui, ó. A ponto que vai gerar um novo formato. Beleza? A blastocele vai deixar de existir. E ela vai ficar com um formato mais ou menos assim, ó, galera. Inicial. E a blastocele vai deixar de existir. E no final dessa movimentação de células, dessa compactação da blastocele, no final, você vai ter uma blástula, um embrião já no formato meio bem esticadinho, que vai formar aqui. Beleza? A blastocele deixou de existir, ó, e essa união formou uma nova cavidade. Essa cavidade é chamada de quê? Arquêntero. No final do desenvolvimento embrionário, início do desenvolvimento fetal, esse arquêntero já vai ter começando a estruturar o tubo digestório do animal, boca até o ânus. Então aqui, ó, há uma movimentação de células, e essas células vão empurrando umas às outras. A blastocele, que é a cavidade interna, deixa de existir, beleza? E as células vão se dividindo e formam esse formato bem meio já comprido, e vamos chamar isso aqui de gástrula. É por isso que é gastrulação, porque forma uma gástrula. Pegou a manha? Qual é o nome da segunda fase? Gastrulação. Porque forma o quê? Uma gástrula. A blastocele deixa de existir, não é mais uma blástula, então tem um arquêntero, uma nova cavidade chamada gástrula, que vai ser o arquêntero é o futuro sistema digestório. E aí, formiga, o que acontece aqui? Quando eu falo de gástrula, então a gente está agora na segunda fase do desenvolvimento embrionário, na gastrulação. O embrião, agora, é uma gástrula. Beleza? O embrião é uma gástrula. Formiga, e aí, o que tem a ver esse embrião ser uma gástrula? O que tem a ver esse embrião ser uma gástrula? Ué, tem a ver que mudanças aconteceram. Essa gástrula vai começar a originar aqui os primeiros tecidos. Vai originar os primeiros tecidos embrionários. E os primeiros tecidos embrionários recebem o nome, sabe de quê, galera? Acompanha. Folhetos embrionários. Pode azul. Folhetos embrionários. Os primeiros tecidos embrionários são chamados de folhetos embrionários. Mas, formiga, o que é um tecido? Mostremos o que é o termo tecido. O termo tecido se refere a quê? O que significa um tecido? Aí você vai falar assim para mim, formiga é um conjunto de células. Calma, só conjunto de células? A mola é um conjunto de células. Aí você lembra que é um conjunto de células que desempenham uma função. Se a célula tem que desempenhar uma função, ela tem que ter passado por um processo que chama de diferenciação. Por exemplo, o tecido epitelial de revestimento. Está aqui, ó, na nossa pele. Tecido epitelial de revestimento na parte mais externa da pele. Reveste o corpo, a função é revestimento do corpo, secretar substâncias, como, por exemplo, suor, gordura. Tecido nervoso conduz as informações, o tecido muscular permite relaxamento e contração, que permite o movimento, o tecido ósseo são células que vão fabricar uma matriz óssea. Então, tecidos são um conjunto de células especializadas. Eu estou querendo chegar num conceito aqui que é fundamental, que a gente aprende agora, no segundo ano. Aqui no Distrito Federal, no caso, segundo ano. Que é o seguinte, se você está entendendo que tecido, deixa eu ver aí. Tecido, portanto, é o quê? Tecido seria formação de tecidos. O que significa, formiga, o termo observação aqui, asterisco? Tecido.
seria um conjunto de células especializadas ou diferenciadas. Mas quando que aconteceu o primeiro tecido? Na gastrulação. Quando o embrião é o quê? É o quê, leque? É o quê, leca? Uma gástrula. Antes já tinha tecido, então? Não, na primeira fase não tinha tecido. Se na primeira fase não tinha tecido, na primeira fase já tinha células especializadas, diferenciadas. Formiga, que elas já estão super especializadas, não, elas estão se especializando, mas já não é mais uma célula não especializada. Já tem os folhetos embrionários, os primeiros tecidos. Formiga, se elas já estão começando o processo de especialização, beleza? O que as células são antes? Na primeira fase, na fase de clivagem, na primeira fase, clivagem ou segmentação, vamos falar que as células ainda não são especializadas. As células não são especializadas. Células não especializadas ou diferenciadas, tá bom? E aí, formiga, o que está pegando aqui? Está pegando que é o seguinte, está pegando que uma célula não especializada recebe o nome. Uma célula que ainda não foi diferenciada recebe o nome. Essa célula especializada, não diferenciada, vai receber o nome de célula tronco. O que é uma célula tronco? Uma célula não especializada. O que é uma célula não especializada? Uma célula tronco. E aí, família, o que tem a ver as células tronco? As células tronco tem a ver o seguinte, pô. As células tronco tem a ver o seguinte. Hoje, a galera tem pensado em regeneração de tecidos com células tronco. Beleza? Essa noção de diferenciação, de especialização, é uma noção que também leva a gente a ter a noção de células tronco. Então, na primeira fase da clivagem, as células são tronco. Mas elas são o quê? A gente está estudando o quê? Embriologia. Então, a primeira fase de clivagem, as células tronco são o quê? Embrionárias. Células tronco embrionárias, primeira fase, clivagem, segmentação. Beleza, galera? Tudo bem?